Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre No Meio do Nada. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Tudo começou com uma simples festa de Ano Novo que acabou se tornando um verdadeiro desastre. Quero contar sobre isso não apenas para desabafar, mas também como um aviso para todos vocês, meus amigos. Essa loucura aconteceu na véspera de Ano Novo de 2020, quando, depois de um ano cheio de lockdowns, ficou claro que precisávamos comemorar a chegada de 2021 em grande estilo e dar um bom adeus ao ano velho. Mas, em vez de organizar uma grande festa e correr o risco de contrair o Covid-19, decidimos acampar para fugir de tudo, no meio da floresta, onde ninguém pudesse nos incomodar, nos fazer ficar doentes, por acaso, satisfazer aquele impulso rebelde de ignorar as restrições. Esse lugar é perfeito, eu gritei quando vi uma clareira no meio da floresta. Mas, de repente, John, um dos meus amigos, apontou para uma caverna próxima e disse: "Não sei, não parece muito seguro. Você não acha estranho dormir perto de uma caverna?" Mas eu não dei muita atenção a ele. "Não se preocupa, não tem animais perigosos por aqui", respondi. "Vamos juntar nossas coisas antes que escureça e a gente perca a chance de ver os fogos de artifício." A verdade é que eu estava realmente empolgado, e como não estaria? Não via meus amigos há meses, e essa era a nossa primeira grande reunião. No entanto, a combinação da empolgação e do estado dos meus dois companheiros, Rebecca e Tom, que já tinham tomado algumas cervejas a mais e mal conseguiam ficar em pé, não me deixava muito tranquilo. Toda vez que pensava nisso e no que poderia sair daquela caverna, eu ficava um pouco preocupado. Mas pelo menos eu e John estávamos em melhor estado, então apressamos para montar as barracas e preparar os fogos de artifício antes que escurecesse. Depois de algumas horas tentando colocar tudo no lugar, sem muita ajuda, já que os outros dois estavam mais ocupados no chão do que qualquer outra coisa, finalmente consegui sentar perto da fogueira. Tentei me afastar da fumaça que estava na minha cara, enquanto o fogo estalava e estalava. Estava tão envolvido no momento que perdi a noção do tempo. Depois de um tempo, olhei ao redor e percebi que estava sozinho. Meus amigos tinham desaparecido. Embora eu tivesse tomado algumas cervejas, ainda não tinha percebido onde eles tinham ido. "Ei, vem cá, Becca, olha o Tom." A voz de John, ao longe, me trouxe de volta à realidade. Parecia que ele finalmente estava perto, e isso me animou. Senti que precisava ir atrás dele. Afinal, estávamos no meio do nada, e não gostava da ideia de ficar sozinho. Então, me levantei, ainda um pouco tonto, e comecei a procurar meus amigos, me perguntando o que estava acontecendo. Mas a cada passo, a ansiedade me dominava mais e mais. Eu podia ouvir vozes e murmúrios ao longe, mas parecia que estavam discutindo ou algo assim. Tinha a sensação de que algo estranho estava acontecendo, mas não tinha ideia do que estava por vir. De repente, uma explosão de fogos de artifício me fez virar a cabeça e vi uma faísca brilhante voar em direção às árvores, seguida pelo estrondo e uma explosão de cores que ia desaparecendo. Mas justo quando pensei que tudo estava tranquilo, ouvi um grito de partir o coração que fez meu sangue gelar. Era Rebecca, chamando de algum lugar na escuridão. A adrenalina me atingiu forte e corri em direção à voz dela, tomada pelo pânico. Parecia que algo muito ruim estava acontecendo. Num piscar de olhos, a vi, mas parecia que toda aquela cerveja que ela tinha bebido finalmente estava cobrando seu preço, pois ela estava saindo de uns arbustos quase rastejando, e estava terrível. "Meu Deus, Becca, o que aconteceu aqui?" eu disse, segurando seus braços e levantando-a do chão. No começo, fiquei muito bravo e a recriminei por ter bebido até ficar daquele jeito, ao mesmo tempo em que perguntava sobre os outros. "Foi o John, ele atirou no Tom", Becca disse, com lágrimas nos olhos, me deixando confuso. "O que você quer dizer com isso? John atirou no Tom? Com o quê? O que você está falando?" eu perguntei, entre a angústia, o aborrecimento e o pânico,
enquanto ela apenas balançava a cabeça. Até que, finalmente, entre soluços, ela disse: "Foi com os fogos de artifício. A gente estava brincando e fumando um pouco de maconha. Mas o John de repente ficou maluco e começou a perseguir eles com os foguetes. Ele atirou no Tom. Ele ficou fora de si." Eu não conseguia acreditar no que Becca estava me dizendo. Custava acreditar que eles poderiam ser burros o suficiente para fazer uma coisa dessas, mas aí olhei ao redor. Um pouco mais adiante, vi Tom caído contra uma árvore, com o braço e parte do peito queimados e cobertos de fuligem. Ele parecia estar em estado de choque, mas a dor era evidente no rosto dele. Naquele momento, eu agarrei Becca pelos braços, a sacudi e perguntei onde estava o John. Ela hesitou por um momento, mas depois, tremendo de medo, conseguiu murmurar: "Atrás de você." Eu me virei imediatamente, e lá estava ele, com aquele sorriso idiota e bêbado, que muita gente adoraria ver numa noite de festa, mas que fez meu sangue ferver. "E aí, Fred? É a segunda rodada," ele disse, acendendo um fósforo e colocando perto de alguns fogos de artifício que ele estava segurando na mão. Tudo aconteceu num piscar de olhos. A pequena chama tocou o pavio, então, o foguete escorregou dos dedos dele e disparou em nossa direção. Foi como se o tempo tivesse parado. Becca e eu nos jogamos no chão a toda velocidade, e graças a isso, os fogos não nos atingiram. Em vez disso, explodiram numa árvore a alguns metros de nós. As cores brilhantes iluminaram toda a floresta, e eu temi que começassem um incêndio. Só de pensar nessa possibilidade, meu corpo todo se arrepiou, e eu sabia que precisava parar aquele idiota do John antes que ele causasse uma tragédia. Então, quando consegui me recompor, corri com todas as minhas forças até onde ele estava e o derrubei no chão. Uma vez lá, comecei a bater nele com toda a minha raiva. Não conseguia acreditar que, por causa dele, Tom estava ferido e a pobre da Becca estava à beira de um colapso nervoso. Mas, enquanto eu batia nele, aquele sorriso não desaparecia. Tinha algo muito perturbador em tudo aquilo, mas eu não conseguia me concentrar nisso naquele momento. Eu estava consumido pela fúria. Finalmente, John ficou caído no chão, e Becca e eu começamos a arrastar Tom para um lugar seguro. Quando chegamos a um lugar seguro, puxei John. Com a ajuda de Becca, colocamos ele e Tom no carro. Deitamos Tom no banco de trás, enquanto John colocamos no porta-malas, onde nada poderia acontecer com ele, mas também não poderia fazer mais nenhuma besteira. Após aquela noite caótica, tomamos um fôlego até chegarmos ao hospital. Uma vez lá, a espera para saber sobre o estado de Tom foi agonizante. John, claro, sairia ileso, apesar de todo o seu comportamento imprudente. Os dias passaram. Surpreendentemente, chegaram notícias de que Tom estava se recuperando bem. Eu me senti aliviado, mas uma preocupação ficou comigo. John e eu não nos falamos mais depois daquilo. Eu sabia que o que vivemos foi um acidente, mas uma dúvida permanecia na minha cabeça. Aquele sorriso do John, aquele brilho nos olhos dele enquanto ele acendia os fogos de artifício. Será que foi só o álcool e o que ele tinha fumado que o fizeram fazer o que fez? Sempre houve algo sombrio em sua atitude, e eu me perguntei se, de alguma forma, isso tinha vindo à tona naquela noite. A amizade entre Tom e Becca se manteve forte, mas comecei a me afastar de John. Às vezes, as coisas não são o que parecem. Lá no fundo, eu sentia que havia algo mais naquela festa de Ano Novo fracassada que eu nunca entendi completamente. Eu nunca tive uma família unida. Minha mãe foi embora há muito tempo e meu pai sempre esteve nas sombras da própria loucura, indo e vindo dos hospitais psiquiátricos até o dia em que decidiu pôr fim à própria vida. O único parente que me restou foi meu tio, mas dificilmente o considero como tal. Ele se tornou um especialista na arte do isolamento desde que meu pai morreu. O que, segundo um dos primos do meu pai, aconteceu porque ele se culpava pela morte dele. Eu nunca entendi o motivo, e ninguém me deu detalhes sobre isso. A verdade é que ele construiu uma cabana de madeira e foi morar no meio da floresta, no interior do Maine. Desde então, perdeu todo o contato com a família e viveu como um eremita. Eu tinha uma ideia vaga de onde a cabana poderia estar.
Mas como não tinha mais contato com meu tio, para mim ele estava tão morto quanto meus pais. Além disso, eu o culpava pela morte do meu pai, não porque realmente tivesse uma razão, mas porque direcionar minha raiva a outra pessoa era uma forma de lidar com o luto e me dava algum conforto no meio de uma infância miserável. Apesar de tudo, no verão de 2016, consegui montar uma espécie de vida em Los Angeles. Tinha um emprego como gerente em um bar de cerveja, um apartamento pequeno mas aconchegante, e até me atrevi a sair em alguns encontros que, embora não tivessem dado certo, ao menos me distraíram. Finalmente, pensei que estava deixando o passado para trás. Honestamente, me senti ótimo com isso. Mas então, uma carta chegou e mudou tudo. Era de um advogado do Maine. Quando vi o carimbo, sabia que não era boa notícia. A carta basicamente dizia que meu tio havia morrido e que ele havia deixado algo para mim em seu testamento. Para falar a verdade, sempre achei que ele não tivesse dinheiro. Estava certo, mas isso não significava que não houvesse algo para mim. Mesmo assim, me incomodou um pouco ter que ir até Augusta para descobrir. Então, liguei para o escritório do advogado, menti um pouco dizendo que estava ocupado demais para viajar e perguntei exatamente o que meu tio tinha me deixado. A verdade é que aquilo me deixou bastante intrigado. Quando o advogado me disse que ele só havia deixado uma chave para uma conta de depósito bancário no Banco de Augusta e que seu trabalho era abrir essa conta com o único objetivo de determinar o que havia lá. O advogado parecia não ter ideia do que estava dentro da caixa ou o que meu tio tinha deixado, mas uma coisa estava clara: o pagamento dele estava dentro da mesma caixa. Tudo aquilo parecia mais um enredo de um filme ruim, mas quando ele me garantiu que estava falando sério, comecei a achar que havia algo mais por trás de toda essa história. Uma parte de mim não queria se envolver, sentia que isso só traria velhas feridas e problemas que eu havia me esforçado tanto para deixar para trás. Mas, por outro lado, se houvesse dinheiro, eu queria saber o que era. Então, decidi tirar 2 dias de folga, numa sexta-feira de meados de junho, e fazer a longa viagem de 7 horas e meia até Augusta. A viagem foi bastante agradável, as paisagens eram lindas, mas o nó no meu estômago não passava. Quando finalmente cheguei no escritório do advogado Richardson, estava à beira de um ataque de pânico. Tinha a sensação de que o que eu estava prestes a descobrir poderia arruinar todo o progresso que eu havia feito nos últimos anos. Então, imaginem como me senti quando, depois de me encontrar com o advogado, fomos até o Banco Banger Savings para abrir a caixa misteriosa. Quando chegamos, o gerente do banco nos levou até a sala onde ficavam as caixas de segurança. Fiquei nervoso quando o homem me entregou a chave da minha caixa, mas quando abri, encontrei apenas uma pilha de notas de banco e uma carta. Por um segundo, pensei que meus piores receios estavam se confirmando. O advogado ficaria com o dinheiro e eu ficaria com um monte de problemas familiares. Mas quando o advogado começou a ler a carta, a expressão dele mudou. Não era uma carta longa, nem uma desculpa, nem uma explicação. O que havia eram apenas um conjunto de números e 2 palavras rabiscadas: queime tudo. A reação do advogado foi de total perplexidade quando ele me perguntou o que os números significavam, mas eu não tinha resposta. No entanto, isso foi o suficiente para eu fazer uma pesquisa rápida no Google e descobrir que aqueles números apontavam para um lugar na região de Vasconic Lakes Wilderness Area. Naquele momento, tive a forte impressão de que ali estava a localização da cabana secreta do meu tio, mas eu não fazia ideia do que ele queria que eu queimasse, ou porque ele confiava a mim essa tarefa. Tudo isso me deixou bastante confuso. Parecia que meu tio havia me deixado um enorme quebra-cabeça que, por algum motivo, ele queria que eu montasse sozinho. Não sabia o que fazer e a sensação de que isso só traria problemas estava crescendo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que o caminho a seguir era o indicado pela carta. Às vezes, a vida nos empurra para lidar com as sombras, mesmo quando mal conseguimos enxergar a luz. Com um sentimento de agitação, me preparei para enfrentar o que o destino me reservava. Em questão de minutos, passei de querer esquecer toda aquela escuridão ao redor de mim para uma curiosidade sombria que me consumia por dentro. Não conseguia parar de imaginar o que meu tio poderia ter feito durante seus últimos anos. Talvez coisas perigosas ou moralmente questionáveis,
como encontrar corpos mortos no quintal ou reféns no porão. Se meu tio tivesse deixado algo terrível para trás, eu queria descobrir. A viagem com o advogado me deu a oportunidade de perguntar sobre a morte dele, se ele tinha estado doente ou algo assim. Certamente alguém tinha visto como era o lugar onde ele morava, mas o advogado me disse que ele foi internado no hospital apenas uma semana antes de sua morte e havia organizado a caixa de depósito meses antes. Então, aparentemente, a única pessoa que tinha estado naquela cabana de madeira era ele mesmo. Eu me lembro de ter pedido um conselho ao advogado e nunca vou esquecer o que ele me disse. Às vezes, as coisas te enterram se você não as enterrar primeiro. Ele estava certo. Eu não queria me perder novamente nesses problemas. Já tinha sido arrastado para isso uma vez, se não ia deixar isso acontecer novamente. Sabia que a melhor decisão era ir até a cabana, fazer um último favor ao meu tio e queimar quaisquer horríveis verdades que ele pudesse ter deixado para trás. Então, pensei em me hospedar em um motel próximo e partir logo pela manhã para as coordenadas que ele me deu. No dia seguinte, depois de uma noite de sono que acabou sendo mais um sonho do que uma boa noite de descanso, acordei às 2 da manhã e decidi que o melhor seria procurar no Google Maps o caminho mais rápido para a cabana. Quando o amanhecer chegou, estava pronto para partir. Não achava que precisaria de mais do que uma lata de gasolina e uma caixa de fósforos, então consegui essas coisas facilmente. Depois de tomar um café forte, estava pronto para a viagem de 3 horas até os lagos. O caminho parecia deserto e sem vida, como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio enquanto eu seguia em direção ao destino. A paisagem ao redor era linda, mas havia algo inquietante no modo como a floresta parecia se fechar sobre mim. Eu não podia deixar de sentir que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Quando finalmente cheguei ao ponto indicado pelas coordenadas, a sensação de desconforto aumentou. O terreno era acidentado, coberto por uma densa vegetação que dificultava o avanço. O carro engasgava em cada curva e rocha que surgia no caminho. Eu sabia que estava perto, mas o cenário à minha frente parecia algo saído de um pesadelo. Uma floresta sombria, sem fim, e a sensação de que algo ou alguém me observava. Finalmente, depois de mais alguns minutos, avistei o que parecia ser uma cabana entre as árvores. Estava ali, encoberta pela vegetação, quase escondida como se fosse parte da própria natureza. A madeira parecia velha e desgastada pelo tempo, com várias marcas de abandono. Ao me aproximar, o vento começou a aumentar, assobiando através das árvores, como se o próprio ambiente estivesse tentando me afastar daquele lugar. Sem pensar muito, puxei a chave que estava comigo e tentei abrir a porta. Ela estava trancada, o que me fez hesitar por um momento, mas depois de alguns segundos, consegui arrombá-la. O interior da cabana estava escuro e empoeirado, com móveis velhos cobertos por uma camada de poeira grossa. O ar estava denso e pesado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Minha mente estava cheia de perguntas. O que meu tio queria que eu queimasse aqui? O que ele estava tentando esconder? Segui em direção ao fundo da cabana, onde uma pequena mesa estava coberta por papéis e outros objetos. Entre eles, encontrei o que parecia ser um velho diário, aberto em uma página específica. Quando li as palavras rabiscadas no papel, meu coração disparou. Não era uma descrição do que acontecia na cabana, mas algo muito mais perturbador. Nomes de pessoas que eu nunca havia ouvido antes, datados de anos atrás, e uma lista de eventos misteriosos. Cada frase parecia mais uma ameaça do que uma recordação. Meu estômago virou, e percebi que o que estava ali não era apenas um tesouro escondido, mas um conjunto de segredos, coisas que meu tio sabia e estava tentando esconder de todos. De repente, ouvi um barulho vindo do lado de fora, o que parecia ser o som de passos, lentamente se aproximando da porta. Meu corpo congelou de medo. A sensação de que não estava sozinho naquela cabana se tornou esmagadora. A porta se abriu com um rangido alto, e uma figura sombria entrou. Eu mal consegui ver seu rosto, mas a presença era inconfundível. O homem se aproximou lentamente. Ao me ver, disse em voz baixa, como se já soubesse o que eu estava fazendo ali. Ele já sabia que você viria. Agora, não há volta. Minha mente entrou em pânico. Eu precisava sair.
mas algo me dizia que ele não era o único que sabia sobre aquele lugar. Algo mais estava à espreita nas sombras. O homem, sem dizer mais nada, deu um passo atrás e desapareceu na mesma escuridão que invadia a cabana. Em um impulso, peguei o que pude, a carta, os papéis, qualquer coisa que fosse relevante, e corri para fora. Minha mente estava em tumulto. Quando cheguei ao carro, percebi que algo havia mudado no ar. O caminho de volta parecia mais longo, como se eu tivesse sido transportado para um lugar fora do tempo. A estrada parecia infinita, e as árvores pareciam me seguir com seus galhos retorcidos. Ao chegar em casa, fui até o escritório do advogado, determinado a saber o que isso tudo significava. Ele parecia já saber o que havia acontecido e não estava surpreso quando lhe mostrei os papéis. Você já começou a entender o que ele queria? Não é? Ele disse. Agora, é hora de acabar com isso de uma vez por todas. Aquele foi o último momento de clareza que tive sobre todo o mistério. A chave, a carta, a cabana, tudo fazia parte de algo maior. Algo que meu tio havia começado e que eu agora estava destinado a terminar. Mas o que exatamente estava em jogo? Eu não sabia, e talvez nunca soubesse. O único fato que permanecia claro era que, de alguma forma, aquela parte do passado de minha família não estava pronta para ser esquecida. O que quer que meu tio tenha deixado para trás, e o que quer que eu tenha começado ao abrir aquela porta, agora estava em minhas mãos. Eu só sabia de uma coisa: nada mais seria o mesmo. Os piores pesadelos frequentemente começam com os sonhos mais simples. Em um minuto, você é apenas uma garota normal, em férias com sua amiga, e no seguinte, se encontra em um inferno de sangue e morte. Lembro dos meus pés tocando os galhos enquanto tentava atravessar o terreno montanhoso. Eu podia ouvir a risada da minha amiga atrás de mim, mas as coisas estavam ficando feias. Ei, tenho quase certeza de que estamos perdidas. Gritei enquanto me virava para olhar para Emma. Já estava começando a escurecer e o sol estava se pondo. Não, eu te disse que íamos encontrar o caminho. Ela respondeu, ofegante. A Emma e eu decidimos celebrar finalmente a conclusão da faculdade com umas férias de aventura na floresta amazônica. A ideia foi dela, porque ela sempre quis visitar aquele lugar. Ela era obcecada por desvendar os segredos da Amazônia, como ela dizia durante o tour. Emma quis que fizéssemos um desvio para visitar umas fontes que ela viu no mapa, na mesma região, mas o nosso guia local estava com reservas e nos avisou de que havia comunidades indígenas primitivas naquela área que não eram muito amigáveis com os turistas. Mas Emma não se importou. Desde que não nos matem, tudo bem, ela murmurou, brincando, me dando um leve empurrão com o cotovelo. Mas eu não achei graça nenhuma. Aquilo me deixou bastante desconfortável. No entanto, decidi ir junto na pequena loucura dela, sem saber que estávamos prestes a viver a experiência mais aterrorizante de nossas vidas. À medida que avançávamos para o local indicado no mapa, percebi que não estava tão perto como Emma disse, e já tínhamos perdido de vista o resto do grupo. Embora estivesse preocupada com o paradeiro deles, minha maior preocupação era garantir que a Emma não nos metesse em encrenca, porque ela tinha o hábito de se empolgar com a adrenalina e não perceber os perigos. No entanto, conforme a escuridão se aproximava e ainda não encontrávamos as fontes, comecei a ficar nervosa e disse que deveríamos voltar. Fica calma, Ruth, estamos quase lá, ela disse, despreocupada, enquanto pulava sobre uma pedra. Emma, o sol já está se pondo, e não trouxemos lanternas. Eu disse, tentando convencê-la a voltar, mas ela estava teimosa, então continuamos andando. Após uns 10 minutos sem encontrar as fontes, eu simplesmente não aguentava mais. Peguei a mão de Emma e a parei com um puxão. A gente tem que voltar. Não dá para continuar assim, disse, firme. Ela bufou, revirando os olhos, e foi mais fundo na floresta. Eu não conseguia acreditar que ela estava tão indiferente ao perigo. Vai, não seja dramática. Tudo vai dar certo, ela disse, encostando-se em uma árvore. Mas ela não conseguiu terminar a frase porque, do nada, uma rede surgiu do chão e a pegou. Emma gritou de terror enquanto era levantada no ar,
e eu mal tive tempo de reagir. "Eu vou te ajudar", gritei, esticando a mão para ela, mas num piscar de olhos, senti algo me envolver, e antes que percebesse, estava presa também. Gritei com todas as minhas forças, mas meus gritos se perderam no silêncio da floresta. Agora, estávamos aterrorizadas, com o sol se pondo e presas em uma rede, penduradas no ar. Gritamos desesperadas por socorro durante algumas horas, mas parecia que ninguém nos ouvia. E, enquanto isso, assistíamos horrorizadas enquanto a escuridão começava a cobrir tudo. De repente, o farfalhar das folhas me fez olhar à frente, e foi então que vi uma figura aparecer diante de nós. Era um homem com tapa-sexo e pintura vermelha no rosto. Naquele momento, senti o terror percorrer meu corpo e abri a boca para gritar. Mas, antes que pudesse emitir um som, ele puxou algo do tipo uma arma e apontou diretamente para minha testa. Meu coração batia a 1000 por hora, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a escuridão me envolveu, manchas pretas turvaram minha visão. Enquanto ele disparava outra flecha, tudo se apagou. Quando acordei, ouvi gritos aterrorizantes ao meu redor, e o calor do fogo queimava minha pele. Eu tinha uma dor de cabeça horrível, mas abri os olhos e tentei entender onde estava, mas me sentia atordoada e desorientada. Olhei ao redor e vi que estava em uma espécie de gaiola de bambu, e em frente a mim, um grupo de pessoas cantava uma música estranha. Minha mente estava a 1000 enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Que diabos está acontecendo? Me perguntei, mas não havia respostas. A realidade era aterradora e confusa, e o pânico estava começando a tomar conta. Um grupo de homens e mulheres dançava ao redor de um fogo. Olhei ao redor, em pânico, e lá estava a Emma, inconsciente, num canto da gaiola. Fui até ela e a sacudi gentilmente para acordá-la, mas meu peito disparou ao perceber que seu pescoço estava quebrado, e o sangue estava escorrendo e encharcando o chão. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos ao perceber que ela não estava mais viva, e pensei como essas pessoas nos trouxeram até aqui para o que parecia ser um ritual macabro. De repente, ouvi uma voz vindo do canto da gaiola. Parecia estar me chamando. E, enquanto os gritos ensurdecedores ecoavam nos meus ouvidos, vi os homens se afastando do fogo. Congelei ao ver que um deles tinha um grande osso atravessado no nariz. Então, esse mesmo homem se virou para mim com um sorriso sinistro. Eu vi um homem sendo arrastado para fora da sua cela e percebi uma pedra ao lado do fogo, o local para onde estavam levando ele. Naquele momento, senti o horror me paralisar, enquanto o homem era levantado e amarrado na pedra. Ele se contorcia desesperado, mas logo colocaram um pano em sua boca para silenciar seus gritos. Então, o homem que tinha me olhado antes, presumi que fosse o líder, se aproximou com um facão na mão. Subiu por cima do cativo. Com um movimento brutal, cortou os seus pulsos. Meu coração parou. O homem começou a urrar de dor, seus gritos se abafando no pano colocado sobre sua boca, e o sangue fluía incontrolavelmente das feridas, manchando o chão, enquanto o resto cantava uma melodia tribal em uníssono. Homens batiam tambores no canto, preenchendo o ar com um ritmo arrepiante, enquanto as mulheres aplaudiam e comemoravam. O líder então levantou o facão mais uma vez. Com um movimento rápido, desferiu um golpe no pescoço do pobre homem sem piedade. O homem gritou algumas palavras numa língua que eu não reconhecia, mas que depois soube que significavam algo como sacrifício aos deuses, enquanto ele levantava a cabeça decapitada do homem e a jogava no fogo. Completamente atonita, eu assisti enquanto a cabeça era devorada pelas chamas, enquanto essas pessoas murmuravam palavras em sua língua. Então, seus olhos se fixaram em mim. Me encostei no fundo da cela, mas não havia para onde ir. A porta se abriu, e 2 homens entraram, me arrastando para fora. Agora, todos os olhos estavam em mim, enquanto me arrastavam para a pedra. Lutei com todas as minhas forças, gritando e tentando desesperadamente me libertar, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto como uma cachoeira. Mas eles eram fortes demais. Me amarraram na pedra e começaram a colocar um pano sujo na minha boca, que tinha gosto de sangue. Mas nesse momento, ouvi o som de um tiro, seguido por muitos passos se aproximando. De repente, todos começaram a olhar uns para os outros e murmurar alarmados.
Eu obviamente não entendia nada do que estavam dizendo, mas eles pareciam assustados. Então, outro tiro foi ouvido, e todos começaram a correr, e em um instante, haviam desaparecido na floresta. Poucos momentos depois, um grupo de pelo menos 10 homens uniformizados se aproximou de onde eu estava, e fiquei aliviado ao ver o nosso guia à frente deles. Ele me desamarrou e imediatamente me perguntou sobre a Emma. Meu coração afundou enquanto eu apontava para o lugar onde o corpo sem vida dela estava. Ao vê-la, o guia olhou para baixo e balançou a cabeça. Sinto muito, não conseguimos encontrá-los a tempo. Os homens me levaram de volta ao acampamento, onde cremamos o corpo da Emma no dia seguinte, antes de voltar para o nosso país e entregar suas cinzas para sua família. Aquela experiência mudou minha vida para sempre e é, de longe, a coisa mais aterrorizante que já aconteceu comigo. Há cerca de 5 anos, quando eu tinha 16 anos, eu morava em uma área arborizada no oeste da Pensilvânia. Uma noite, eu estava em casa com meu irmão mais novo, enquanto minha mãe estava em uma festa com as amigas. Eu estava na cozinha preparando o jantar, quando de repente ouvi uma batida na varanda. Mas não era uma batida normal. Parecia mais que alguém estava lá fora esperando eu abrir a porta, como se fosse uma batida forte em uma das janelas. Eu fiquei parado, olhando com atenção. Da cozinha, eu conseguia ver a porta da frente e uma das janelas. Todas as luzes do andar de baixo estavam acesas lá fora. Como estava bem escuro, eu só via o reflexo da sala. Esperei um momento para ver o que aconteceria, mas como não ouvi mais nada, dei de ombros e decidi voltar para o fogão. No entanto, depois de cerca de 5 minutos, quando eu já tinha até esquecido o barulho, ouvi novamente. Desta vez, vinha da janela do outro lado da casa. "Mark!" eu gritei, achando que fosse meu irmão, mas não obtive resposta. Então fui até a frente da casa e olhei pela janela, pressionando as mãos contra o rosto para enxergar melhor, mas não vi nada de anormal. Foi quando ouvi os passos do meu irmão descendo as escadas. "Você ouviu alguma coisa lá fora?" ele perguntou. Levantei o dedo, sinalizando para que ficássemos em silêncio. Justamente nesse momento, ouvimos barulhos no chão de madeira da varanda, bem ao lado da sala de jantar. "Tem alguém lá fora?" eu sussurrei, mais irritado do que assustado. Naquele momento, deveríamos ter fechado todas as portas e chamado a polícia. Mas eu era um garoto teimoso e estava furioso com alguém nos incomodando. Lembro que meu irmão mencionou que talvez a pessoa fosse apenas uma distração, mas eu já estava indo em direção ao armário de armas. Eu cresci com armas e sabia como usá-las bem, graças ao meu pai. Rapidamente, peguei uma pistola 9mm da gaveta, carreguei-a e disse ao meu irmão: "Vou assustá-lo. Fecha a porta da frente atrás de mim." E antes que ele pudesse argumentar, abri a porta e fui para a varanda, pistola em mãos. Nesse momento, meu irmão acendeu as luzes externas e lá estava ele, a uns 2 ou 3 metros de mim. Um cara magro, com aparência doente. Ele estava usando um moletom com capô e tinha os olhos azuis gelados. Ele estava prestes a subir na varanda, mas quando me viu, virou e saiu correndo como se o próprio diabo estivesse atrás dele. Eu corri alguns metros atrás dele antes de parar, apontando a arma para o ar. "Parai!" eu gritei, enquanto puxava o gatilho e disparava um tiro. Esperei ele desaparecer entre as árvores antes de me virar e olhar para casa, com o coração disparado. Não estou exagerando quando digo que, por um momento, meu coração parou. Eu senti uma onda de frio correndo pelas minhas veias e aquele batimento descontrolado no peito, enquanto tentava me acalmar. Foi então que percebi. Havia pelo menos 8 caras ao redor da minha varanda e mais espalhados pelo jardim. A maioria deles eram homens, mas havia pelo menos algumas mulheres também, todos usando jaquetas escuras e moletons com capô, parecendo estar na faixa dos 20 anos. Ninguém falou nada, apenas me encaravam fixamente, com as mãos nos bolsos, e eu não fazia ideia de quem ali estivesse armado. De repente, como se fosse parte de um jogo estranho, eles se dispersaram. Alguns correram para longe, mas a maioria simplesmente andou em direções diferentes, em direção à floresta. Por um momento, eu nem me lembrei que ainda tinha a arma na mão.
e só quando coloquei as mãos no rosto e senti o peso da pistola, corri para a porta da frente, batendo nela até meu irmão finalmente me deixar entrar. Eu nem sabia como explicar o que havia acontecido. Eu tinha disparado um tiro para o ar e nenhum daqueles caras fez barulho. Se estivessem bêbados ou brincando, pelo menos teriam rido ou pedido desculpas, mas não. Eles me olharam como se eu tivesse estragado a surpresa deles, mais desapontados do que assustados, como se o ataque deles tivesse falhado. Simplesmente viraram as costas e foram embora. Naquele momento, meu irmão acendeu todas as luzes da casa e chamou a polícia. Para o crédito deles, chegaram em cerca de 10 minutos e começaram a procurar por toda a área. Havia pegadas por toda parte e eles nos perguntaram várias vezes se estávamos fazendo uma festa. Mas eu expliquei que mais de uma dúzia de pessoas estava rondando nossa casa no escuro. No entanto, os policiais não pareciam levar isso a sério. Perguntaram se tínhamos sido ameaçados, e eu tive que admitir que não de forma óbvia. A polícia confiscou a arma depois que eu confessei que havia disparado, mas no final, a devolveram. Eu ainda não sei o que aqueles caras estavam fazendo fora da nossa casa naquela noite. Meu irmão acha que eles poderiam ser parte de algum culto ou algo assim. Talvez prontos para fazer um ritual e nos viam como possíveis sacrifícios humanos. Eu achei que queriam invadir, mas quando viram a arma, saíram correndo. O que realmente não entendo é o silêncio. Nenhum deles fez um som enquanto me olhavam, e como se tivessem recebido um sinal, em uníssono, se dispersaram instantaneamente. Eu li que em alguns desses supostos avistamentos de OVNIs, as pessoas ficam hipnotizadas pelas luzes no céu e depois de repente acordam em lugares estranhos, sem saber o que aconteceu. Não sei, mas foi assim que me senti. Como se todos eles estivessem sob algum tipo de transe. Aquela turma nunca mais voltou desde aquela noite, e eu nunca consegui reconhecer nenhum deles na cidade. Depois disso, tivemos que pegar um cachorro, só para garantir. Lembro como se fosse ontem, o dia em que meus pais me disseram que íamos nos mudar para outro estado. Eu tinha 10 anos e não conseguia imaginar o que me aguardava. Quando chegamos, meus pais escolheram uma casa bem estranha, que tinha sido construída entre as décadas de 50 e 60. A casa tinha um formato incomum, parecendo uma camiseta gigante, e o quarto principal era o grande tronco central. Meu quarto ficava na extrema esquerda e havia 2 salas de estar, separadas pela cozinha. A entrada principal da casa era por uma linda janela de vitral que ocupava toda a parede, e essa mesma parede cobria uma parte do quarto dos meus pais. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que havia um caminho escondido no vão da camiseta, e eu não conseguia parar de pensar nisso. Sem dúvida, era uma casa estranha. Ah, e também tinha um porão, que tinha de tudo. Uma sala para o freezer, um escritório e um espaço de acesso que me deixava apavorado. Só de pensar nisso me dava arrepios. A escada levava a uma caverna enorme, cheia de montes de terra e escuridão. Parecia não ter fim. E no quintal, havia uma laje de concreto gigante, como se alguém tivesse improvisado e coberto o que um dia foi uma piscina. Eu tinha 10 anos, mas não era bobo. Eu sabia que aquela casa não era para crianças. O mais estranho era que, se eu gritasse do meu quarto, ninguém conseguiria me ouvir do outro lado da casa. Na primeira noite na nossa nova casa, eu odiei, porque para mim era um verdadeiro inferno. Me senti sozinho e assustado, e não conseguia entender por que meus pais tinham escolhido aquela casa, que parecia ter sido feita para me deixar desconfortável. A janela do meu quarto batia com o vento, e as sombras na parede faziam eu me sentir em um filme de terror. Então, me encolhi na minha caminha, tentando me acostumar com os barulhos e sombras estranhas, pensando que estava em um canto da casa tão frio que não aguentava mais e acabei correndo de volta para o quarto dos meus pais. Naquela noite, eu dormi na cama deles. Depois de algumas noites assim, meus pais decidiram que era hora de eu dormir no meu próprio quarto. Então, eles me deram um cachorrinho de pelúcia que eu chamei de Sherlock. Era meio assustador pensar no que poderia estar no escritório do porão. Então, claro, acabei saindo apavorado e me encolhi entre as pernas dos meus pais, que já estavam fartos. Finalmente, minha mãe disse que era o suficiente e me deixou dormir em uma grande cadeira,
perto da porta do porão, que também dava para a porta dos fundos. Eu aceitei dormir na cadeira porque nunca tinha sido permitido antes, e era a forma mais próxima de ficar perto dos meus pais sem incomodá-los. Então, amontoamos várias cobertas e me instalei na cadeira. Para minha surpresa, Sherlock e eu rapidamente adormecemos. No entanto, à meia-noite, fui acordado pelo som de passos subindo as escadas do porão e de repente a porta se abriu. Eu gritei tão alto que meu pai saiu correndo do quarto e fechou a porta do porão. Então, ele me olhou repreensivamente. Por que você abriu essa porta? Está tentando se assustar? Ele perguntou. Eu não abri. Ela se abriu sozinha. Respondi. Nesse momento, minha mãe saiu para tentar me acalmar, mas parecia que não estava ajudando muito. Depois de várias noites com aqueles barulhos, ela finalmente se cansou das cobertas e me levou para um quarto onde dormimos após algumas histórias. No entanto, fui acordado de novo pelo som de mais passos, mas dessa vez no carpete. Permaneci completamente imóvel, esperando o barulho parar, mas então ouvi sussurros. Dei uma cotovelada em minha mãe, mas ela apenas virou de lado. Então tentei acordar meu pai. Pai, sussurrei insistentemente no ouvido dele. Naquele momento, meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca, e foi então que ouvi alguém sussurrando meu nome da escuridão. Nan! Gritei alto e apertei Sherlock contra mim, mas nenhum dos meus pais se mexeu. Senti algo tentando pegar meu pé debaixo das cobertas. Dessa vez, gritei tão alto que minha garganta queimou. No entanto, meus pais ainda estavam imóveis, respirando suavemente, calmamente. Em um ponto, eu simplesmente parei de gritar, escutando com mais atenção os passos se aproximando de mim. Tentei não fazer nenhum som, enquanto meu corpo tremia e meu coração parecia um tambor nos meus ouvidos. Eu sacudi minha mãe o quanto pude, mas ela parecia completamente desmaiada. Uma risada macabra começou a ressoar, vindo da porta ao lado do banheiro, que começou a abrir lentamente. Os números do relógio na mesa de cabeceira começaram a brilhar. De repente, começaram a contar para trás. Eu gaspei ao ver os números contando para trás, devagar no começo, depois mais rápido, quase como se estivessem pescando. Naquele momento, olhei para o canto e vi dois olhos fundos e frios me encarando. Não conseguia ver mais nada, mas sabia que estava lá. Sem pensar, pulei sobre meu pai e corri para o outro lado da cama, mas a porta estava trancada. Meus pais tinham feito isso para me deixar mais seguro, então agora não havia mais saída. Eu estava completamente preso e apavorado. De repente, uma batida na porta me fez entrar em pânico e, num ato de desespero, peguei um objeto pesado. Era uma caixa ou um livro que estava na mesa de cabeceira do meu pai, e eu o atirei na janela com toda a minha força, mas ele ricocheteou e fez um barulho enorme. O som me deu um alívio momentâneo, mas foi curto, porque então algo agarrou meus pés e me arrastou para debaixo da cama. Lembro-me de lutar e me mexer, tentando me soltar daquela coisa, batendo nela repetidamente, mas era uma massa gelatinosa e macia que não parava de tentar me pegar. De repente, senti uma dor aguda e ouvi um som de ronco, como se algo estivesse sufocando. Era como ter uma aranha gigante enrolada nas minhas pernas. Finalmente, consegui me conectar com um objeto duro o suficiente e jogá-lo na janela, conseguindo quebrá-la toda de uma vez. Eu me soltei do aperto daquela coisa o melhor que pude e escapei para a porta da frente. Corri para a rua o mais rápido que minhas pernas podiam me levar, sentindo o frio perfurando minha pele e alcançando até os meus ossos. Corri por o que parecia uma eternidade, me certificando de que o que quer que fosse não estava me seguindo. Depois disso, a memória ficou embaçada. Meus pais me encontraram mais tarde, encolhido em um banco na escola primária, a cerca de 8 minutos de casa. Meu cabelo estava cheio de pedaços de vidro, eu tinha um olho roxo, um braço quebrado e cortes por todo o corpo. Mudamos daquela casa o mais rápido possível, dormindo em um hotel até tudo ser embalado. A polícia achou que eu poderia ter brigado com alguém que quebrou a janela de vitral para atacar meus pais, mas não me deram mais explicações. Quando comecei a fazer terapia, a conselheira me disse que naquele momento, devido ao estresse da mudança,
Eu poderia ter descarregado minha atenção em algo concreto, e a janela de vitral era a coisa mais fácil de destruir, especialmente porque minha mãe adorava aquilo. As lesões que sofri provavelmente foram auto-infligidas enquanto ocorria, quase como se estivesse sonâmbulo, vagando pelas ruas até chegar à escola. Mas, quando perguntei à minha mãe sobre aquela noite, ela me disse que também estava chocada, porque a porta do porão estava trancada e só meu pai tinha a chave, que estava em sua mesa de cabeceira. Ele fez questão de trancar, porque tinha medo de que eu explorasse e fizesse bagunça. Ele ainda não faz ideia de como aquela porta foi aberta. Hoje em dia, eu ainda tenho pesadelos com aquela criatura de olhos escuros me agarrando pelos tornozelos, se me arrastando para debaixo da cama. Não consigo entender como meus pais não acordaram com todos aqueles gritos. Minha terapeuta diz que eu devo ter sonhado com tudo isso, mas eu não sonhei com o vidro quebrando. Com certeza, eles teriam ouvido. Eu me lembro daquele dia em que meu irmão Gabriel e nossos primos Vitor e Carla decidiram fazer uma caminhada épica pela floresta atrás da nossa casa. Já tínhamos ido lá 1000 vezes quando éramos mais novos, mas dessa vez queríamos ir um pouco mais fundo do que nunca. Então nos preparamos bem, levando comida enlatada, bebidas, lanternas para a noite, kit de primeiros socorros, mochilas e tudo o que precisávamos, porque planejávamos ficar lá por várias horas, talvez até acampando. Fiz um bom trabalho tentando marcar o caminho com o mapa e a bússola. Claro que não éramos os mais inteligentes, 4 jovens de 15 a 17 anos, prontos para se aventurar tão fundo na floresta. Eu era o mais velho, então levei a bússola e a maioria dos suprimentos, como as tendas e a água. Meu irmão Gabriel levou o kit de primeiros socorros e as lanternas, enquanto meus primos Vitor e Carla dividiram a comida entre eles. Minha prima também levou um sinalizador, que só tinha um tiro, mas achávamos que seria o suficiente. Andamos o dia inteiro sem problemas, aproveitando o ar fresco e a liberdade. O sol estava brilhando e as árvores nos davam sombra. Depois de um tempo, vimos algo à distância, algo saindo das árvores. Nos aproximamos e descobrimos que era uma torre antiga, provavelmente usada para detectar incêndios florestais, que estava abandonada há anos. Ao vê-la, decidimos que seria o lugar perfeito para montar nosso acampamento. O sol estava começando a se pôr quando chegamos, e a torre devia ter uns 20 metros de altura, mas havia algo estranho nela. Era um pouco assustadora, não parecia ser um lugar muito seguro, mas ainda assim decidimos ficar lá. Discutimos se deveríamos ou não subir. Carla e eu queríamos chegar ao topo, enquanto Gabriel e Vitor não estavam tão certos devido ao estado da escada, que estava escorregadia e era um caminho inseguro que dava voltas em círculos sem nenhum apoio. Finalmente, decidimos que tínhamos que tentar. Carla e eu começamos a subir com cuidado, colocando um pé na frente do outro. Mas quando eu estava na metade do caminho, de repente uma das tábuas quebrou e minha perna afundou na madeira. Gritei quando torci o pé. Por sorte, consegui tirar a perna machucada e me sentar cuidadosamente nas escadas. Gabriel e Vitor ouviram meus gritos e começaram a subir na torre, enquanto Carla tentava descer. Não foi exatamente nossa melhor decisão, mas estávamos em pânico. Quando Gabriel chegou primeiro, ele parou de repente e apontou para uma árvore próxima. Ei, olha aquilo! Olhamos e vimos alguém parado ao lado de uma árvore, apenas nos observando. Não conseguimos saber se era homem ou mulher, mas a figura era extremamente magra, com uma quantidade excessiva de cabelo grisalho, vestindo roupas rasgadas que pareciam ter sido retiradas de um lixo. Ela estava lá, parada, sem se mover, como se estivesse esperando por algo. Ficamos paralisados, nossos corações batendo cada vez mais rápido, sem saber o que fazer enquanto aquela coisa nos encarava. Então, de repente, ela começou a se aproximar das escadas, e essa foi a gota d'água. Gritamos de terror e corremos feito loucos para cima. Eu cheguei a cerca de 2/3 do caminho e olhei para trás. A figura estava conferindo nossas mochilas lá embaixo. Correm! Gritei enquanto a adrenalina percorria minhas veias. Todos corremos para tentar abrir a portinhola no topo das escadas. A figura me olhou e gritou algo que eu não consegui entender.
Não sei se foi porque todos estavam fazendo muito barulho acima de mim ou porque a estranha não falava inglês, mas a voz dela era muito aguda, então imaginei que fosse uma mulher. Tirei minha faca de bolso e fiquei ali esperando para ver se ela viria em nossa direção, mas ela não veio. Ela simplesmente ficou lá embaixo das escadas, comendo nossa comida e enchendo sua mochila com a maior parte de nossas coisas. Era como se ela estivesse saqueando nossas coisas, sem se importar que estávamos lá em cima, assistindo. Em questão de momentos, a escuridão tomou conta completamente. E o que quer que ela fosse ainda estava lá, embaixo das escadas, e não tínhamos ideia do que fazer. Subir para a plataforma era definitivamente fora de questão, e não podíamos enxergar bem o suficiente para saber se seria seguro descer. Imaginei que alguns poderiam achar que éramos covardes por ficar lá, que eu deveria parar de hesitar e enfrentar a estranha. Mas, mesmo que isso tenha cruzado minha mente, eu não fiz, porque sabia que a situação era perigosa. Sem lanternas e com meu pé machucado, não queria correr o risco de encontrar uma mulher louca armada. Ela poderia ter uma faca ou algo pior. Claro, o sinalizador seria inútil para nós naquele momento. A noite parecia eterna. Finalmente, quando a primeira luz da manhã começou a atravessar as árvores, sentindo-me rígido, cheio de medo, com fome e com o pé dolorido, Gabriel, Vitor e Carla também haviam passado a noite em claro, tentando ficar o mais quietos possível. Para nossa grande alívio, a figura tinha desaparecido. Descemos devagar e com cautela pelas escadas, reunindo o que restava. Embora eu estivesse mancando, meu irmão e meus primos me ajudaram a voltar para casa. Aqueles foram os 12 horas mais longas da minha vida, desde o momento em que machuquei meu pé até finalmente chegar em casa e me jogar no sofá para tirar as botas e descansar. Eu ainda não fazia ideia de quem era aquela figura estranha que passou a noite toda conosco. Muito provavelmente, era apenas uma pessoa sem teto escondida na floresta por algum motivo. Tentamos descobrir por que a portinhola não abria, e Vitor sugeriu que talvez alguém tivesse trancado de cima. Mas, honestamente, não sabíamos como isso seria possível. Por mais horrível que tenha sido toda a experiência, todos nós voltamos mais ou menos bem no final, exceto eu, com o pé torcido. Só muito depois me ocorreu que talvez minha lesão tenha sido o que nos salvou. Se tivéssemos decidido acampar no chão naquela noite e ido dormir, e se aquela figura tivesse se aproximado do nosso acampamento enquanto estávamos desatentos, a situação poderia ter sido muito mais aterrorizante. Só de pensar nisso, eu me arrepiei.